E aí, pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos aí sobre Linux, né? A gente vai montar uma máquina virtual Linux, virtualizando ela, server, Linux Server, Ubuntu 20.04. E essa máquina, ela é bem próxima de uma máquina que a gente consegue montar na AWS, né? Então, por isso que é interessante. É como se fosse um ambiente de desenvolvimento na sua máquina local. Então, vamos ver o que a gente vai precisar? Bom, como eu falei, a gente vai virtualizar essa máquina, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é do Oracle VM VirtualBox, né? É o que eu utilizo, é o que eu recomendo. Então, vocês podem procurar aqui no Google VirtualBox. Provavelmente vai ser direcionado aqui, para a página da Oracle, ok? E vocês podem baixar aqui, clicando aqui, e tem a opção do Windows, né, Macintosh, Linux, Solaris e por aí vai. Então vocês cliquem aqui, baixem a instalação e façam a instalação. Basicamente é next, 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 play, finaliza, entendeu? Então não vou passar a instalação, mas tem muitos vídeos aí na internet sobre como instalar a VirtualBox. Bom, com a VirtualBox instalado, a gente vai precisar instalar o quê? O Linux, né? Então a gente tem que baixar o arquivo de instalação do Linux. Então voltemos aqui na internet, vou abrir uma nova aba. Qual Linux eu quero? Eu quero o Linux Ubuntu 20.04, é o mais atual hoje, tá? Aqui tem alguns sites e tal, aí tem aqui, ó, release Ubuntu, né, 20.4, ok? Se você tirar aqui, ó, né, então aqui é o site de releases, né, dele, né, ó, tem vários aqui e tal. Então a gente vai pegar essa aqui, ó, 20.4, ok? 20.4, aí você tem dois tipos, tá? Você tem com desktop, que é o que? Ele tem o visual, né? Tipo Windows, tem um menuzinho, etc e tal. E você tem o server. O server é só um terminal preto, né? Igual filmes aí de hackers, que tem só as letrinhas. Então é isso aqui, tá? Por que esse daqui? Porque esse aqui é o que a gente instala lá na AWS, né? Então vamos ensinar como é que a gente utiliza o Linux Server para configurar um servidor web, Apache, MySQL, tudo nele. Não é complicado, não é complicado. Então, cliquem aqui, ele vai pedir para baixar um ISO. Tá aqui, ó, um ISO, né, um arquivo de imagem de instalação, tá? Então, esperem baixar. No meu caso, eu já tenho aqui, eu não vou baixar não, mas baixa. Bom, voltando aqui na VirtualBox, a primeira coisa é o seguinte, eu vou criar uma nova máquina, né? Eu tenho essa daqui, mas desconsiderem. Vou clicar aqui em novo. Novo o quê? VM Linux, ok? É um nome. Aonde ela vai ficar armazenada, vou deixar no caminho padrão aqui, vocês veem onde vocês querem armazenar. Aliás, deixa eu até mudar aqui, porque eu tô com uma aqui, VM servidor Apache, né? Então VM, vou botar aqui, ó, VM Linux. A gente vai trabalhar nela. Selecionei a pasta, ok. O tipo Linux, ok. E versão do Linux, a gente pode escolher aqui, ó, eu acho que tem a Ubuntu, deixa eu ver, a Ubuntu tem, o Ubuntu, no meu caso aqui, 64 bits, tá? Próximo. Quantidade de memória. Bom, quantidade de memória, gente, parece que não, parece que é brincadeira, mas 1 mega, 1 GB de memória tá ótimo para esse servidor. Também é o que vocês conseguem na AWS de forma gratuita aí por 12 meses. Então eu vou deixar bem fiel ao que tem lá na AWS, né? Então 1 GB de memória, né? Aqui na opção disco rígido, criar um novo disco. Eu não tenho um disco criado, então vou criar um novo disco, né? Aqui VirtualBox Disk Image, um VDI padrão. Aqui armazenamento disco rígido físico,
dinamicamente alocado, tá? Tamanho fixo ou dinamicamente alocado. O que é dinamicamente alocado? Chegou, está enchendo, ele vai lá e aloca mais um espaço. Chegou, encheu, ele aloca mais um espaço. Então pode deixar aí dinamicamente alocado. Aqui é a quantidade do tamanho, né, do disco inicial, né? Então lá na AWS começa por 8, mas eu até ponho 10. Então se vocês quiserem deixar 10 ou 8 aqui, não faz diferença, mas vão deixar 10, o padrão, e clique em criar. Bom, então eu tenho aqui a minha VM Linux, né? Aí é como se eu tivesse a máquina física preparada para instalar o Linux, ok? E a gente tem que alterar algumas configurações, tipo, selecione a máquina, clica aqui em configurações. Nós vamos agora em armazenamento. Eu tenho aqui uma IDE que é tipo como se fosse o seu CD-ROM na máquina, né? Aqui é o disco físico, tá? Que a gente criou, de 10 GB, tá aqui, ó. E aqui é a controladora IDE, que ela simula um CD-ROM. Para quê? Clicando nesse ícone aqui, a gente vai escolher uma imagem de disco, ok? Uma imagem de disco, né? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, essa tela tá aqui. Escolher uma imagem de disco, que é o quê? Aquela imagem que a gente tem lá do Linux. No meu caso, eu guardei minhas VM Linux Ubuntu, e a opção não é desktop, a opção é server, né? Mas a forma de instalar é a mesma que a desktop, tá? Só que são diferentes. Então selecionei a server, 64 bits, cliquei em abrir. Ok, já colocou aqui. Outra coisa, ele está como ID secundário, master, né? Vamos botar aqui como ID primário, master, para ele dar o boot pelo CD-ROM, né? Quando ele entrar, ele já entrar na instalação. Então, aqui é só isso, dei em OK. Pronto, agora a gente tem uma máquina com CD-ROM apontando para uma imagem de instalação do Linux, que a gente baixou no site aqui do Linux, ok? Bom, agora é só iniciar ela. Vamos clicar aqui em iniciar. E ele vai abrir uma nova telinha, que é essa telinha aqui. Do Linux, né? Começa a instalação dele, ok? É como se ele estivesse lendo o CD-ROM. Esses erros aqui são comuns, tá? Porque é uma máquina virtual, então às vezes dá um errozinho de drive, mas isso não afeta em nada nossa instalação. Vou pausar o vídeo aqui para continuar, tá? Então, pessoal, aí ele apresentou essa tela aqui, que é a primeira tela aí para configurar o idioma, né, da sua VM, né? Então, a setinha para baixo, setinha para cima, você seleciona o que você quer. Vou deixar em inglês, ok? Vou botar um inglês aqui. Aqui ele está falando o seguinte: você quer ver a atualização, né, o update na nova instalação? Quer dizer, depois de instalar, quer que faço o update? Não, eu vou continuar aqui normal. Layout de teclado, né? Vou botar aqui português, português Brasil, setinha para baixo, enter para a gente entrar aqui, português Brasil também, né? Agora setinha para baixo e DOM para sair, ok? Para a gente continuar aplicando as configurações, né? Então é um wizard que ele tem aí de instalação. Aqui ele está vendo a placa de rede, reconheceu a placa de rede, DOM, enter, proxy, não estamos usando proxy, dá um enter.
o endereço lá do botão, o mirror, né, para ele baixar as atualizações. Pode dar um enter também, tá certo. Aqui, se quer que eu utilize aquela máquina, aquele HD que a gente criou de 10 GB, sim, já está até selecionado aqui, tá? Então vou deixar ele mesmo marcado. Como é que eu marco e desmarco aqui? É com a barra de espaço, ela marca e desmarca. Então, tipo, se eu vier para cá, ó, barra de espaço foi para de baixo. Subiu setinha para cima, barra de espaço foi a de cima, ok? Então deixa aí essa opção aí, que é o nosso HD de 10 GB. Vão lá em Done, dá Enter. Tá dando um sumário sobre a instalação. Ok, deixa em Done mesmo, dá Enter de novo. E ele quer que continue? Sim. Seu nome do servidor, apelido, senha. Então vamos botar aqui um usuário, tá? Vou botar administrador. Esse usuário a gente vai precisar dele depois para fazer o login nessa máquina, tá? Nome do servidor é VM Linux, ok? Né? Apelido, vou botar administrador também. Eu não lembro se ele pega do nome ou do apelido, acho que é do apelido, tá? Que é o login. Então anotem esses dados aqui. Username, né? A senha, vocês coloquem uma senha da sua preferência, confirmem ela e done. Vamos para a próxima configuração. Instalar OpenSSH Server. Para que serve isso aqui? Para a gente conseguir o acesso remoto a essa máquina depois. Nós vamos instalar, ok? Aliás, desculpa. Vamos instalar. Precisamos. Não, instala não. Não, instala não. Na AWS precisa, aqui não precisa não, tá? Vamos em Done. Aqui algumas opções do Linux, se já quer deixar instalado. Não. Vou dar em Done de novo. E aqui é a instalação sendo realizada, né? A configuração, né? Aqui, se você quiser ver o log, tá? Então, deixa ele terminar essa instalação e a gente continua daqui a pouquinho. Tá adquirindo e extraindo os pacotes. Então, pessoal, seguiu aí alguns passos da instalação, né? E está fazendo aqui agora o download e instalação de atualização de segurança do Linux, né? Tô esperando terminar aqui ainda e daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, finalizou aqui a instalação, fiz a instalação de segurança também, né, de update. Ele está aqui com a opção aqui, reboot, quer dizer, reiniciar. Bom, o que acontece? Eu não vou reiniciar essa máquina porque ela está dando boot pelo aquele CD-ROM virtual que a gente tem a imagem ISO e ele começaria a instalação de novo, né? Então, aqui, o que vocês vão fazer? Simplesmente clica aqui no X, desligar a máquina, tá? E ok. Desligou a máquina? Beleza. Vamos vir aqui nela, nas configurações dela, naquela opção armazenamento, e a gente vai tirar esse ISO agora, né? A gente vai remover ele, remover disco, tá aqui a opção, opa, vamos lá, remover disco do drive virtual, ok? Removido, ok. Então agora a gente vai aqui no VirtualBox, né? Vamos dar um iniciar nela e ele vai abrir o terminal, dando início aí a startar o servidor Linux, né? Como vocês podem ver aqui, ele não tem um apelo visual, né? Ele não tem a carinha, é uma coisa mais textual mesmo.
Aqui, no caso, ele está carregando, né? Começa a carregar os drives, configuração de rede e outras coisas mais. Ao final disso tudo aqui, ele vai pedir, caramba. Ao final disso tudo aqui, ele vai pedir um login, né? Que é aquele login que a gente cadastrou na instalação, administrador e posteriormente a senha. Então deixa ele terminar de carregar, ou seja, ele está subindo o servidor, né? Que a gente é o termo que o pessoal aí da infraestrutura utiliza, né? Está subindo o servidor e por fim está finalizando algumas configurações aqui ainda. Ele até pediu login e senha e fez mais alguma coisa depois. Bom, se não aparecer, só dá enter aí, ó. Ele vai pedir o login, tá? Então, qual que é o login? Administrador, dá um enter e a senha que a gente colocou lá na instalação. Ele não aparece a senha quando você está digitando, tá? E deu um enter. Bom, entrou no Linux, né? Então você está no Linux aqui agora. O comando administrador, né? É o usuário root. Para usar o usuário root, né? Use sudo antes do comando. O que é o sudo? O sudo eleva a permissão do seu usuário para fazer algumas instalações. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos fazer um update desse Linux, né? A gente acabou de instalar, vamos fazer um update dele. Qual que é o comando de update? apt-get update e dá um enter. Bom, ele está falando o seguinte, olha só. A permissão, aqui ó, a permissão foi negada, né? Permission denied. Por quê? Porque eu não estou com um perfil administrativo, né? Igual ele falou lá no começo. O usuário de root, para o usuário administrador, use sudo antes do comando. Então, o que ele está querendo dizer? Você colocar a instrução sudo espaço apt-get update. Ok? Agora ele vai funcionar, vai pedir a senha. Você digita a senha. E aí ele começa a verificar se tem alguma atualização do seu Linux. Ok? Agora, segundo comando. Se você apertar no teclado seta para cima, ele te apresenta o último comando que você executou no terminal, né? Então tá lá update, eu vou trocar o update por upgrade e vou dar um enter. Ele está perguntando se eu quero instalar a atualização. Eu vou dizer que sim, com o comando com o yes, né, y, e dou um enter. E ele está fazendo aí as atualizações do Linux. Está fazendo as atualizações dos pacotes, né, do Linux. Então, muito importante, o sudo antes do comando para elevar a sua permissão a administrador, comando update primeiro e depois upgrade. Isso é interessante fazer sempre que você for fazer alguma instalação de pacote, executar isso antes, tá? Deixa ele terminar a atualização do Linux. Vou pausar aqui, daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, terminou aqui a atualização do Linux, ok? Estou aqui no terminal. Bom, vou limpar um pouco essa tela aqui. Qual que é o comando que eu utilizo para limpar essa tela? Clear, ok? E dá um Enter, ele volta com o cursor lá em cima, limpou a tela. Então nós aprendemos os seguintes comandos aqui. Update e upgrade. E clear, para limpar a tela, ok?
e o servidor Linux está disponível, ok? O que a gente vai fazer agora? Exit, ele sai, volta aí para a tela de login, ok? Então, nas próximas aulas a gente vai configurar acesso remoto, firewall, colocar um IPFIX para de fato ele funcionar como um servidor. Acompanhem aí no canal os vídeos e muito obrigado aí, participem com comentário, sugestão, deem um joinha porque é importante para o canal, se inscrevam também porque é muito importante. Um abraço para vocês, até a próxima.